Bom, gente, vamos aqui para mais uma aula de tópicos, encerrando a nossa trinca de assuntos que liga as reservas internacionais com as compromissadas e agora finalizando com a conta única do Tesouro Nacional e a relação entre Banco Central e Tesouro Nacional. A aula está baseada neste relatório do próprio Tesouro Nacional, que faz um levantamento da legislação e um histórico da legislação que rege justamente a relação financeira entre Tesouro e Banco Central. É só para resumir, né, e amarrar com o assunto das últimas aulas, o que tem a ver essa aula aqui com o assunto das reservas internacionais e das compromissadas. Então, muito resumidamente, é o seguinte: a dinâmica de acumulação de reservas internacionais, como eu já falei lá atrás, o Banco Central, ao comprar dólares, deixou os bancos comerciais com mais reservas bancárias, porque ele comprou dólar pagando reservas bancárias. Isso deixa o sistema financeiro com mais liquidez, recursos mais abundantes, pressiona a Selic para baixo. Para evitar essa pressão, ele entra com compromissadas, que foi o que a gente viu na última aula, entra com compromissadas para enxugar essa liquidez. Dessa dinâmica, as compromissadas têm um custo que acabam reduzindo o lucro do Banco Central ou, eventualmente, causando prejuízo. As reservas internacionais, como a gente viu também lá, elas têm um custo de carregamento que pode gerar um prejuízo para o Banco Central, mas também pode dar ganho, porque elas têm um retorno em juros e tem a questão do dólar. O dólar pode variar de modo a fazer com que as reservas se valorizem e o Banco Central vai ter um lucro. Então, a junção desses dois tópicos, o custo das compromissadas, que é algo grande no passivo do Banco Central, mesmo em relação ao PIB, e tem um custo alto, que pode gerar prejuízos, e as reservas, que têm um custo também, e pode eventualmente dar lucro. Isso são os dois principais resultados para o resultado financeiro do Banco Central, perdão, que pode ser lucro ou prejuízo. E daí a relação entre Tesouro Nacional e Banco Central é justamente como a legislação vai mudando ao longo do tempo para afetar o modo como o lucro do Banco Central é repassado ao Tesouro e como o Tesouro socorre o Banco Central caso ele tenha um prejuízo. Então, as últimas duas aulas são o pano de fundo, porque são os dois principais itens a explicar a dinâmica recente de fluxos entre Tesouro e Banco Central, porque o lucro ou o prejuízo do Banco Central vem majoritariamente desses dois itens, reservas ou compromissadas. E daí o modo como isso se dá frente ao Tesouro Nacional é a legislação que vai estar regendo, né? Então, o estudo ele tem três seções, um que é o próprio resultado do Banco Central, como que ele é calculado e tratado, o uso de títulos públicos na condução da política monetária e a conta única, o caixa único do Tesouro Nacional, sempre tendo como pano de fundo a Lei 13.820 de 2019, que é a última alteração que teve entre Banco Central e Tesouro Nacional. Então, vamos para o primeiro tópico. O histórico da legislação é esse. Em 1989, a primeira lei que rege melhor esta relação é o seguinte: o resultado positivo do Banco Central deve ser remetido ao Tesouro Nacional. Só diz isso. Só diz que caso o Banco Central tenha lucro, o lucro tem que ir para o Tesouro. Não foi legislado nada sobre o que fazer quando dá prejuízo. Só foi ter uma lei para tratar do que o Tesouro faz quando o Banco Central tem prejuízo em 1998, que daí essa lei falou que o resultado negativo tem que ser coberto pelo Tesouro Nacional. Se o Banco Central tiver prejuízos, o Tesouro tem que aportar títulos para o Banco Central, para cobrir o rombo. Então, teve prejuízo de 1 milhão. Tem que dar 1 milhão em títulos para o Banco Central ter de onde tirar recursos para se livrar desse prejuízo. Em 2000, mudou a apuração, que até então era anual, então era o lucro ou prejuízo de um ano. Em 2000 é a cada 6 meses que o resultado é feito e que o fluxo é estabelecido, né? Se for lucro, o Banco Central manda dinheiro para o Tesouro. Se for prejuízo, o Tesouro cobre o Banco Central. Em 2008, tem uma nova legislação que ela divide o resultado do Banco Central em dois componentes. Um, que é para todas as operações do Banco Central, exceto o outro componente,
que é o lucro que vem do câmbio, é a chamada equalização cambial. Por quê? Porque em 2008, vamos lembrar, já tinha um bom volume de reservas internacionais acumuladas, de modo que a variação do câmbio passou a ser um dos principais componentes na dinâmica do resultado do Banco Central. Então, a legislação em 2008 estabeleceu o seguinte: vamos ter dois componentes, um que é o operacional e outro que é a equalização cambial. Mas em um primeiro momento, aí em 2008, foi só divulgar os dois componentes do resultado, não foi feito nada em relação a modificar o fluxo conforme cada resultado. Só agora, em 2019, que a equalização cambial ela mudou. A conta de equalização cambial ela se acumula em uma conta no patrimônio líquido do Banco Central do Brasil. Então, se for um lucro, não vai do Banco Central para o Tesouro, se acumula nessa reserva. E se for um prejuízo, não é o Tesouro mandando títulos, vai debitar dessa reserva. Isso só para equalização cambial. O resultado do lado operacional continua funcionando da mesma maneira. Então, seguindo aqui. Como eu falei, nesses dois componentes, desde 2008, a equalização cambial e as demais operações. Até... Oi, Bianca. Espera aí que minha sobrinha vai falar comigo. Diga. Perdão, gente, que eu estou aqui de babá da minha sobrinha. Então, são esses dois resultados. E até a lei de 2009, na verdade, até a lei de 2009, a de 2008 não mudou nada nesse sentido. Então, até 2019, o que acontecia é que havia um viés para o crescimento do balanço do Banco Central. São dois movimentos, os dois movimentos, lucro ou prejuízo, faziam com que o Banco Central tivesse um aumento no seu balanço. Como assim? Porque se o Banco Central tem um lucro, ele deposita o lucro na conta única do Tesouro, que está no passivo do Banco Central. Então, se ele tiver lucro, vai aumentar o passivo, está aumentando o balanço. Se ele tiver um prejuízo, ele recebe títulos do Tesouro, está aumentando o ativo. Então, independente do resultado, lucro ou prejuízo, o balanço contábil do Banco Central estava sempre aumentando, ele sempre crescia. Se lucrasse, aumentava do lado do passivo, se tivesse prejuízo, aumentava do lado do ativo. Então, ele estava sempre crescendo, ficando cada vez maior em relação à economia. Se a gente, daí, recapitular e amarrar com o início da aula. Como importante aqui, os resultados eram as compromissadas e as reservas internacionais, que, como a gente viu nas últimas duas aulas, foram ficando cada vez maiores em relação ao PIB. Isso fazia com que o balanço do Banco Central crescesse de modo muito acelerado, porque eram duas contas com um volume muito grande. Daí, com o que mudou na lei de 2019, criando esse fundo, você elimina pelo menos uma parte dessa dinâmica de só crescer o balanço do Banco Central, que você consegue fazer com que o lucro, quando vem da equalização cambial, cresça uma reserva, que fica no patrimônio líquido, e se for um prejuízo, você abate dessa reserva. Então, você consegue fazer com que o balanço ele cresça, mas também, às vezes, diminua. Como esse gráfico mostra, a principal dinâmica no resultado do balanço do Banco Central, aliás, no resultado contábil, né, a cada semestre, é justamente a equalização cambial, que são as barrinhas azuis. Então, são bilhões aqui em prejuízo, eventualmente um lucro, mas muitas vezes aqui prejuízo sempre... E aqui notem, né, que interessante, que as barrinhas são relativamente pequenas aqui para trás. Quando as reservas cambiais ficam muito grandes, conforme elas vão crescendo, obviamente, essas barrinhas da equalização cambial crescem. Por quê? Porque você tem um monte de reserva valorizando ou desvalorizando conforme o câmbio flutua. E isso faz com que o resultado fique muito inflado. E daí, como o principal resultado a influenciar aqui é a equalização cambial, ao criar esta reserva, a legislação de 2019 praticamente acaba com essa dinâmica do balanço do Banco Central só aumentar, seja pelo lado do passivo ou do ativo, porque vai ter essa reserva que às vezes ela aumenta, às vezes ela diminui. Vamos ver então a carteira de títulos do Banco Central, que é um outro assunto na relação entre essas duas instituições. Tem 4 motivos para o Tesouro Nacional colocar títulos na carteira do Banco Central. Um, que a gente já viu,
quer cobrir um eventual resultado negativo, teve prejuízo, o Banco Central, o Tesouro vai lá e coloca títulos num valor igual. E os outros 3? O segundo, que é o refinanciamento do principal dos títulos, com vencimento na carteira. Principal porque só refinancia o principal e não os juros. Vou abrir isso no próximo slide. E os pontos 3 e 4 que vem da lei agora, de 2019, que é o seguinte: recompor o nível mínimo de carteira de títulos e também o nível mínimo de patrimônio líquido. Então vamos ver agora os detalhes. No ponto 2, vejam, aqui o ponto 1, como eu já expliquei, né? Então agora o 2, o 3 e o 4 sendo explicados. No ponto 2, o Tesouro, e isso não é da lei de 2019, isso é de alguma lei anterior. O Tesouro ele só rola, ou seja, ele só bota novos títulos nas mãos do Banco Central de acordo com o principal, com o valor mesmo dos títulos que vão vencer na carteira, não de acordo com os juros. Então, os juros dos títulos que o Banco Central tem, o Tesouro tem que pagar para o Banco Central. Ele paga debitando lá da conta única. Ele só pode rolar o principal. E daí essa rolagem tem um título que vai vencer, quando ele vencer, entra um novo título no lugar. A questão é que isso o que é pago, de fato, são os juros reais, ou seja, a inflação acaba sendo rolada junto. Então, a carteira de títulos ela acaba sempre crescendo, se não acontecer nada para tentar cortar alguns títulos, vai acabar sempre crescendo de acordo com o índice de preços usado na correção dos títulos. Só um pouquinho. Perdão, gente. Babá, vida de babá é assim, né? Então, eu estava aqui no ponto 2, né? Então, a carteira de títulos ela vai tender a crescer conforme o índice de preços utilizado, porque o que é pago mesmo é o juro real. Então, a carteira cresce só conforme a inflação. E os pontos 3 e 4 vêm da lei de 2019, dessa lei mais recente. Um ponto para o Tesouro aportar títulos no Banco Central é que sempre que a carteira livre ficar em 4% ou menos da carteira total, o Tesouro tem que colocar títulos até chegar nesses 4%. O que é a carteira livre? São aqueles títulos que ainda não foram usados para fazer operações compromissadas. Então, se de toda a carteira de títulos do Banco Central, ele usou 98% desses títulos para fazer compromissada, só sobrou 2% de títulos que não foram usados para compromissadas. Como o mínimo tem que ser 4%, daí nesse caso o Tesouro tem que colocar títulos até esse mínimo ser atingido. E daí também tem um critério mínimo que é para patrimônio líquido do Banco Central. Então, se o patrimônio líquido ficar em 0,25% do ativo ou menos, tem que colocar títulos, e daí eles entram aumentando o patrimônio líquido até você conseguir atingir este valor. Esses dois últimos aqui são aportes de títulos dados pela lei de 2019. Daí tem alguns dados aqui que vem lá daquele relatório. Aqui é mostrando a composição da carteira, né, do Banco Central, conforme o tipo de títulos que tem. Então, para a gente navegar melhor aqui na sopa de letrinhas, a LFT, que está em azul, são títulos indexados à Selic, e a NTN-B são títulos indexados na inflação. Daí a LTN e a NTN-F eles são juros pré-fixados, um que não paga cupom semestral e outro que paga cupom semestral. Essa é a composição da carteira, né? O que tem dentro da carteira? O Banco Central diversificado, tem um pouquinho de cada um dos títulos que o Tesouro emite. Aqui é a evolução da carteira. Verdinho são os títulos livres, em azul é o quanto desses títulos que foi usado como lastro para as compromissadas. Então, o verdinho é a carteira livre, o azul são os títulos que serviram, né, como garantia lá para as compromissadas. Que são os pagamentos de encargos desses títulos, ou seja, o quanto que o Banco Central recebe do Tesouro de juros, isso é na casa dos bilhões de reais. E aqui as emissões para recomposição de carteira, que é aquele aporte dado pela lei.
aliás, pela lei de 2019, os critérios são outros, né? Então, aqui são outros critérios anteriores. Então, aqui em 2008 e 2009, o Tesouro, e em 2015 e 2016 ainda mais, né? O Tesouro achou por bem colocar mais títulos na carteira do Banco Central, ou o Banco Central pediu mais títulos para poder operacionalizar sua política monetária. Isso só aconteceu em 4 anos. No resto, as emissões de títulos, aqui em azul, são nos anos que o Banco Central teve prejuízo, daí teve que entrar títulos na carteira para cobrir prejuízos. Aqui, sim, um pequeno detalhe técnico, o Banco Central ele tem autonomia para adquirir títulos fora do processo competitivo nos leilões do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional, quando ele vai emitir títulos de dívida, ele abre um leilão e vai vendendo. Nesse leilão, o Banco Central não pode entrar, porque ele estaria demandando títulos, então seria um outro braço do governo demandando títulos, contribuindo para que o preço dele subisse. Para evitar essa influência, né, nos preços, o Banco Central não entra na etapa de formação de preços, mas ele pode comprar títulos diretamente do Tesouro Nacional, mas daí ele vai estar pegando o mesmo preço que todo mundo pegou, que foi definido lá em leilão. Então, ele pega o que todo mundo pegou no leilão, mas ele não entra afetando este preço. E aqui só de novo, isso aqui já foi dito, né, em todas as últimas aulas, mas só para reforçar, aqui a dívida bruta do governo pelo critério do FMI, que para o FMI toda a carteira de títulos é dívida. Em verde é o critério do Banco Central, pelo qual só o que foi usado de compromissadas é dívida. A diferença dos dois, obviamente, é a carteira livre. Por quê? Deixa eu voltar aqui. A carteira toda é a barrinha. Então, toda a barrinha é dívida para o FMI. Para o Banco Central é só a parte azul. Obviamente que a diferença é a parte verde, e daí a carteira livre. Né? E aqui está tudo em porcentagem do PIB. Enfim, isso aqui é só um outro pequeno questão. E a conta única, por fim. Daí a conta única, como eu já falei, ele é um tema pouquíssimo estudado. Eu mesmo estou aqui falando em aula, mas entendo muito pouco desse assunto. A conta única do Tesouro, apesar de ser uma conta única e toda a grana do governo cair lá dentro e sair lá de dentro, nela ela tem diversas subcontas. Então não é uma contona lá com bilhões, trilhões de reais de saldo e você não sabe de onde está vindo, para onde está saindo. Não. Isso é registrado criteriosamente e daí tem subcontas dentro da conta única que recebem certas fontes e só podem ser usados para outras fontes. Então não é tão, como é que eu posso dizer, conta não é tão única assim, né? Não entra tudo para um bolo só que depois é feito de qualquer jeito. Então, ela tem 3 grandes subcontas, uma que se chama subconta Tesouro Nacional, que é onde entra a dinâmica mais comum assim, do governo, digamos, é onde entram os tributos, de onde saem os gastos gerais. Então, essa é a conta mais política fiscal, se a gente quiser chamar assim. A subconta Dívida Pública é onde entram os recursos toda vez que o Tesouro Nacional faz um leilão de títulos. Então, fez um leilão de títulos, entrou dinheiro ali nesta subconta. E depois, se quiser resgatar títulos, sai desta subconta para resgatar títulos. E a subconta do INSS, que daí é para questão, né, previdenciária, e ali entram as contribuições previdenciárias e é dali que saem as aposentadorias. A conta única evolui de 3 formas. Que a gente já falou, sempre que o Banco Central tem lucro, deposita lá. Quando o governo tem superávit primário, aumenta o saldo da conta única. Quando for usado para bater dívida, vai, obviamente, descontar daí da conta única. E pela emissão líquida de títulos. Se o Tesouro Nacional fazer um leilão e acabar arrecadando, por exemplo, 1 bilhão 100 milhões em reais neste leilão, mas ele só tem 1 bilhão de dívida para rolar, ele acabou ficando com 100 milhões a mais em mãos. E daí esses 100 milhões ficam na subconta anterior ali da dívida pública. É ali que acaba ficando, porque eventualmente num leilão ele acaba arrecadando a mais do que ele precisa. Então, aqui são as subcontas todas, em bilhões ou em porcentagem do PIB. Então, a conta única em porcentagem do PIB está aqui no eixo da direita, e aqui em bilhões de reais são as subcontas Tesouro Nacional, que é a dinâmica mais
política fiscal mesmo, a verdinha aqui, que é a dívida pública, e o INSS é uma continha bem pequena, são bilhões de reais, né? Mas comparativo com o resto, fica uma faixinha muito pequena. Beleza, como que se dá esse... O que é esse azul aqui? Por que está crescendo esse saldo? De onde ele sai? Deixa eu só tomar uma água. Isso aqui é o seguinte, deixa eu passar, acho que esse slide aqui vai ajudar a explicar melhor. Muitos, vocês já devem ter ouvido falar, muitos recursos do governo, eles são recursos vinculados. Por exemplo, tem certos impostos que só podem ser gastos com educação e saúde. Tem outros impostos que só podem ir para algum outro tipo de ministério. Então, são os recursos vinculados, que está aqui. Recursos que entram só podem ser gastos com educação, com seguridade, com previdência, entre outros. Então, esses recursos entram e ficam ali vinculados em uma conta. Eles só podem ser gastos com aquilo da vinculação. Se eles não forem gastos, esse dinheiro sobrou, se acumulou. Aonde? Na conta única. Mesma coisa para os recursos não vinculados. Os ordinários também se acumulam da mesma maneira. O que acontece, então, para essa evolução da barrinha azul subconta? Isso são superávites que vão sendo obtidos ao longo dos anos. Então, muito basicamente, como é a dinâmica do superávit? Entrou dinheiro na conta única quando os cidadãos pagaram impostos. Saiu quando o governo gastou. Se ele mais arrecadou do que ele gastou, obviamente o saldo da conta única aumentou. Se não for usado isso para abater dívida ou gastar em um ano subsequente, vai ficar acumulando o recurso na conta única. Então, o que temos hoje no Brasil é essa situação um tanto bizarra, em que muitos bilhões de reais foram acumulados na conta única do Tesouro Nacional por superávites. Foram muitos anos com superávites primários, eles são acumulados na conta única, não usa para abater dívida, fica ali acumulado na conta única e é isso. É uma grana que está acumulada. O professor poderia, então, tirar da conta única para abater dívida? Poderia, mas isso cria reservas bancárias, vai pressionar a Selic para baixo, e daí o Banco Central vai ter que entrar com compromissadas para deixar a Selic na meta. Ou seja, vejam como a nossa política fiscal e a nossa política monetária ela é muito confusa. Daí eu aqui, enquanto professor, digo a minha limitação de realmente só saber que a dinâmica funciona assim, não saber explicar por que é assim e nem ter muitas ideias de como resolver. Porque a gente tem superávites e eles ficam se acumulando na conta única, poderia pegar esse dinheiro para usar para alguma coisa ou para abater dívida, só que se usa para alguma coisa, quando o recurso ele foi acumulado em um ano, se você gasta ele no ano seguinte, o gasto é contabilizado no ano seguinte. Muito provavelmente você vai estar gastando mais do que arrecadou nesse ano, porque você está gastando tudo que você arrecadou neste ano, mais coisas arrecadadas e que sobraram de anos anteriores. Você gastar mais do que arrecadou, mesmo que esse a mais veio de um recurso que você acumulou num período anterior. Você gastar mais do que você arrecadou, fere a lei de responsabilidade fiscal. Então, existem leis que impedem os administradores, os gestores públicos, o poder executivo, de fazer esse gasto, porque as pessoas podem ir presas ou serem empichadas por isso. Então, por um lado, a gente acumulou recursos via superávites para abater a dívida pública, por outro, a gente não abateu a dívida pública, manteve acumulado lá na conta única, e agora não pode usar o recurso da conta única nem para gastos primários, porque fere a lei de responsabilidade fiscal e, mais recentemente, o teto de gastos, nem para abater dívida, porque não vai adiantar nada. A gente joga para abater dívida, o Banco Central vai lá retirar essa liquidez recém-emitida via compromissadas. Então, a gente está nessa situação estranha. Fica o questionamento de que adiantou, né, o superávit primário dos últimos anos, porque nos últimos anos recentes a gente tem déficits. Mas mais para trás, o comum era a gente ter superávit. E só ficou acumulando na conta única. E nem abateu dívida, nem usou para nada, e agora está lá o recurso acumulado, passa aí dos 18% do PIB, e fica a discussão, né, o que fazer com o dinheiro que está na conta única. Daí, de novo, venho eu com a minha limitação. Eu não sei o que fazer nem como resolver esse nó. Eu só sei que é uma situação muito estranha
E me espanta o quão pouco estudado e falado isso é, porque a gente sempre fala, o governo tem que ter finanças responsáveis, mas eu, sinceramente, me questiono, né? O que adianta você ter finanças responsáveis para fazer isso? Só acumular um dinheiro no Banco Central e não ter uma finalidade, não conseguir pagar a dívida pela reação que o Banco Central teria, nem poder usar para gastos. Então ficamos nessa situação um tanto amarrada, né? Mais um dos problemas do Brasil. Enfim, e a conta única, além disso, ela é remunerada pela rentabilidade média dos títulos públicos da carteira do Banco Central. Por quê? Porque o Tesouro Nacional ele poderia pegar esses bilhões que ele tem em conta e aplicar na rede bancária, por exemplo, e daí disso obter juros. Se ficar parado na conta única e não render nada, o governo estaria perdendo dinheiro. Então, o Banco Central remunera este saldo, né, da conta única, e essa receita não possui vinculação. O governo pode gastar aonde quiser. E aqui está a remuneração em bilhões de reais, também sempre aí na casa, né, dos bilhões de reais. E aqui tem algumas citações que vêm de novo naquela dinâmica que eu já falei, de se você pagar a dívida, vai aumentar a liquidez, vai jogar a Selic para baixo e, enfim, vai o Banco Central só jogar compromissadas de volta. Bom, gente, era isso para a aula. Vou passar mais um trabalho. Não é resenha agora, são 3 questões. Vocês vão escolher 2, tá? Tem 3 na lista. Daí uma vocês escolhem para não responder. E as outras vocês respondem. Então as questões são as seguintes. Essa vem lá da primeira aula. Como você avalia o processo de acumulação das reservas internacionais e quais os benefícios e custos dessa acumulação? A outra questão, qual a relação entre esses 3 temas? Reservas internacionais, compromissadas e conta única. E, por fim, como que evoluiu a relação financeira entre Tesouro e Banco Central recentemente? Quais os impactos dessa relação para o tamanho do balanço do Banco Central e os avanços regulatórios recentes? Entrega para o dia 11 de dezembro. Cada resposta é mais ou menos uma página, tá, gente? Mas mais ou menos, porque se conseguir responder bem um pouquinho menos, tudo bem. Não faz 3 linhas, tá? Escreve um pouco mais. E é isso, gente. Qualquer dúvidas, me mandem e-mail. Nos vemos nas próximas aulas. Até lá.